Olá, meus amigos! E o vídeo de hoje é sobre a Taurus Armas. Você conhece essa empresa? A Taurus Armas é uma das empresas que faz parte da carteira de ações de Luiz Barsi. Barsi, o grande investidor da Bolsa de Valores brasileira. E o Barsi tem 7,6% das ações totais da Taurus. Cara, mas as ações da Taurus nos últimos anos tá virando pó, tá só caindo, só caindo. Será que não tem uma assimetria aí de investimento? Será que não é uma oportunidade de investimento interessante? Se você gosta desse tipo de conteúdo, meu amigo, já dá um like para me ajudar a fortalecer o canal e bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Taurus. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços, meus amigos, e para isso eu peguei os balanços da empresa de 2019 até 2025, ok? Fiz uma reclassificação e auferi aqui os três indicadores, que é o capital de giro, a necessidade no capital de giro e o saldo de tesouraria, beleza? Esse aqui, pessoal, é o gráfico de blocos do último trimestre da TASA. E o que eu vejo? Eu vejo uma empresa que tem uma estrutura financeira insatisfatória, muito ruim, grau de risco 3, ok? Com sérios riscos de liquidez no curto e médio prazo. E digo isso porque é uma empresa que tem um capital de giro de 664 milhões de reais, mas ela tem uma necessidade de capital de giro, pessoal, para girar a sua operação de 920, né? Então falta dinheiro, meu amigo. E aí ela vai no banco e pega 256 milhões de reais para custear as suas necessidades de curto prazo, beleza? Agora é o seguinte, a análise dinâmica de balanços, ela gosta muito de avaliar com base nas tendências. E nada como um bom gráfico para avaliar as tendências de cada um desses indicadores. Meus amigos, e esse aqui é o gráfico, tá? E é um gráfico bem feio, tá? E eu vou explicar por quê. A linha vermelha é a necessidade no capital de giro, a linha azul é o capital de giro próprio e a linha amarela é o saldo de tesouraria. E o que nós temos aqui? Nós temos uma situação na qual a linha vermelha, que é a necessidade de capital de giro, ela possui valores muito maiores que o capital de giro próprio, ok? Como falta dinheiro, pessoal, que seria essa diferença entre a linha vermelha e a azul, tá? Esse é o dinheiro que falta na empresa. Então ela vai no banco e pega dinheiro emprestado, que é a linha amarela, ok? Então é uma empresa que se financia com base em dinheiro de curto prazo. E isso é muito ruim. Pessoal, tecnicamente essa empresa ela tem uma estrutura financeira muito ruim. É o que a gente fala. Essa empresa está sob efeito tesoura, na qual a necessidade do capital de giro, que é a linha vermelha, ela cresce, né, em um ritmo, em uma inclinação muito mais forte do que o capital de giro próprio, que é a linha azul, né? Então, se essa empresa, se a Taurus não mexer os pauzinhos aí, não der uma melhorada na sua estrutura de capital, mais dia, menos dia, vai vir uma recuperação judicial, viu? Como 2 e 2 são 4, tá? Essa estrutura de capital, ela não comporta, ela é impossível de ser administrada no longo prazo. É muito ruim. Mas, pessoal, vamos olhar cada um desses indicadores para fazer aqui um veredito geral sobre essa empresa. E esse é o saldo de tesouraria, pessoal. E a primeira coisa que me chama a atenção são saldos negativos, né? Sempre negativos na faixa de 200, 300 milhões de reais, né? Observe aqui embaixo, na linha verde, ok? Beleza? Chama a atenção também que os empréstimos de curto prazo, né, agora em 2024, está batendo aqui 554 milhões de reais. No segundo trimestre de 25, 450 milhões de reais. Né? O que ela tem em caixa e o que ela tem em aplicações financeiras de curto prazo, né? Se nós somarmos essas duas contas, os valores são inferiores aos empréstimos e financiamentos de curto prazo. Né? Então, pessoal, é sim uma empresa que precisa de dinheiro de curto prazo de banco, né, para conseguir se financiar no curto prazo, tá? É uma estrutura financeira muito ruim e muito cara e muito perigosa, né? Imagine vocês, né? Se por algum motivo essas linhas de crédito aqui, se elas cortem, né? Se ela não consiga rolar alguma debênture, não sei se é o caso, se ela não consegue renegociar algum empréstimo de longo prazo que caiu para o curto prazo, está aqui nessa planilha, né? Se ela não conseguir fazer isso, né? E se a situação econômico-financeira global piorar, né? Se a operação no Brasil piorar, se a operação nos Estados Unidos piorar, né? Então, uma empresa, quando ela fica
de pendurada em saldo de tesouraria negativo, é muito ruim. Mas nós temos que tentar entender como estão as contas estratégicas do capital de giro e como estão as contas operacionais da necessidade do capital de giro. Vamos lá. E essa aqui é a conta da necessidade do capital de giro, que engloba as contas operacionais, pessoal. E logo de cara, a gente toma um susto, né, com o comparativo entre o crescimento da receita e o crescimento da necessidade do capital de giro, ok? A receita cresceu em apenas 67% durante esses anos, né, saindo aqui de R$1 bilhão e batendo 1,6 bi. Em comparação, a necessidade do capital de giro ela cresceu em 473%, pessoal, saindo de 139 milhões e batendo 789, né? 800 milhões, tá? Ou seja, esse crescimento da necessidade de capital de giro, que é muito maior do que o crescimento da receita, ele é indesejado e ele é muito ruim, né? E ele tem nome e sobrenome, eu consigo explicar por quê, tá? Beleza? Vamos lá. A explicação estão nessas continhas verdes aqui em cima. O contas a receber e a conta de estoques, ok? Vejam vocês, pessoal. O contas a receber, lá em 2019, ele girava em 60 dias. Agora, ele gira em 77 dias. Ou seja, a TASA ela está dando mais prazo de pagamento aos seus clientes, ok? Por outro lado, os estoques, que antes eram de 315 milhões, agora está batendo aqui os 779 milhões de reais, né? Evidenciam, pessoal, que o giro está muito mais lento. Antes, em 2019, o giro do estoque da TASA era de 115 dias. Agora é de 170 dias. Então, meus amigos, é incontroverso. Ela está tendo dificuldade para vender, né? E aí, o que acontece? O estoque aumenta e o contas a receber dilata, porque ela tem que flexibilizar as condições de pagamento. Em relação ao capital de giro, pessoal, nós até percebemos que houve uma evolução positiva, né? O capital de giro saiu de 64 milhões e bateu aqui 600 milhões agora em 2025, mas é uma conta muito moleirona, tá, pessoal? Se a gente for avaliar aqui as principais variações, que estão coloridas de verde, né, nós vamos ver que reserva de lucro, pessoal, variaram em 566 milhões de reais, né? Principalmente em virtude dos resultados operacionais de 21, 22 e 23, né? Esses 3 anos foram anos bons para a TASA. Antes foi ruim, depois também foi ruim, tá? A conta de empréstimo, pessoal, muito engraçado que uma empresa que tem uma estrutura financeira muito ruim, né? O saldo das contas de empréstimos de longo prazo, eles saíram aqui de 640 milhões de reais em 2019 e bateu 350, então ele diminuiu, né? Os empréstimos de longo prazo da TASA diminuíram, isso é pitoresco, né? Por outro lado, pessoal, a empresa também investiu, né, no seu imobilizado, na sua indústria, né, nas formas de produção, né? Mais ou menos uns 457 milhões de reais, né? Então a gente percebe uma estrutura de capital de giro muito fraca, né? Aonde inexiste uma fonte de financiamento própria, né, que seria no seu patrimônio líquido cada vez maior, né? E existe também financiamento de terceiros, né? Então, assim, é por isso que ela está nessa situação ruim. O seu capital de giro ele é muito mal gerenciado. E esse aqui, meus amigos, é o endividamento da empresa, né? E logo de cara vou fazer a seguinte pergunta: a Taurus é uma empresa endividada ou não? Para responder essa pergunta, eu vou pedir ajuda aqui ao indicador dívida líquida dividido pelo EBIT, tá? E em relação a 2024, se nós pegarmos a dívida líquida de 457 milhões de reais e dividirmos pelo EBIT de 208 milhões de reais, o indicador vai ser de 2,2. Ou seja, a Taurus precisaria de 2,2 anos para pegar 100% do seu EBIT para pagar 100% da sua dívida líquida. Esse número aqui, pessoal, é um número bom, é um número que o mercado olha com bons olhos, tá? Então, sob essa perspectiva, a Taurus não é assim uma empresa tão endividada. Mas tem um ponto aqui de atenção, meus amigos, tá? Que é a participação dos empréstimos de longo prazo no total. E nesse quesito, a Taurus vai muito mal. Em 2024, apenas 26%, aqui no mouse, tá, pessoal? Apenas 26% das dívidas eram de longo prazo, né? Predominantemente, a Taurus devia a curto prazo. Agora, em 2025, a coisa melhorou um pouco, tá? Ela tem algo em torno de 44% das suas dívidas de longo prazo, né? Mas, pessoal, o que acontece?
O volume de dinheiro que está vencendo no curto prazo ainda é muito grande. Ele ainda é maior do que o dinheiro de longo prazo. Então isso é muito ruim, causa um desconforto muito grande para a administração da empresa. E uma insegurança também, né? Uma insegurança no que se diz respeito à solidez financeira, à liquidez, ok? E agora vamos falar um pouquinho sobre a performance operacional da Taurus, pessoal. Logo de cara, quando eu pego essa planilha, o que me chama a atenção, né, é a diferença de performance entre os anos da empresa. A Taurus teve bons anos de 2020, 2021 e 2022. Nesses anos, meus amigos, a Taurus conseguiu entregar aqui, na média, 20% de lucro líquido. Isso é sensacional, né? Beleza? Mas depois veio 2023, 2024 e 2025, a empresa não conseguiu segurar os seus custos, né? O CMV, que lá pelos idos de 20, 21, 22, estava na faixa dos 50%, 55% aqui no mouse, ok? E esse CMV dispara e chega a alcançar aí os 65%. Qual que é a consequência disso? Nós temos uma empresa que tem um EBIT muito fraco, na faixa dos 12%, ok? E um lucro líquido também fraco, na faixa de 6, 7%. Se calcular que a média dos últimos 3 anos vai dar 7%, né? E na verdade a Taurus está fazendo até muito, né? 7% de lucro em virtude do inferno astral que ela está passando é até muito. Mas enfim, essa planilha aqui, pessoal, ajuda a gente a entender por que a ação da Taurus despencou. E ela despencou porque o seu EBIT despencou, o seu lucro líquido despencou, né? Então, o preço, né? O preço da ação acompanha o lucro. O lucro caiu, o preço da ação despencou. Então, nós temos uma Taurus muito fraca sob o ponto de vista econômico-financeiro, principalmente a partir do ano de 2023. Então, meus amigos, o que você achou da parte econômico-financeira da Taurus, né? Eu vou dar a minha opinião, fazer o fechamento da parte financeira, beleza? O que eu vi? Eu vi uma empresa que tem um capital de giro muito fraco, cara. Ela não consegue sustentar a sua necessidade de capital de giro, né? Agora, em 2025, o capital de giro batendo aí 670 milhões e a necessidade de capital de giro na ordem dos 920. Falta dinheiro. E aí ela pega esse dinheiro no curto prazo, né? O que me incomoda muito na forma como a Taurus administra a gestão da sua estrutura de capital é que essa situação dela ter um saldo de tesouraria negativo já é algo recorrente. De 2019 para cá, sempre o saldo de tesouraria é negativo. E isso é muito ruim, cara. Assim, por conceito, eu entendo que o capital de giro, ele sempre tem que ser superior à necessidade do capital de giro. Por uma questão muito simples: segurança, segurança financeira, segurança institucional, liquidez. A empresa precisa ter liquidez. Mas por que eu sou tão preocupado com isso? Pessoal, situações excepcionais acontecem. Cisne negros, sempre aparece um por aí, né? Como dizem os economistas. Olha a Covid. O que aconteceu quando a Covid chegou, né? Todos os bancos fecharam as torneiras. Então é muito difícil, é muito ruim você estar vinculado, né? A sua liquidez ao curto prazo. A sua liquidez, ela tem que ser financiada ou pela necessidade de capital de giro ou pelo seu capital de giro. Você não pode ficar de pendurado em dinheiro de curto prazo para viabilizar o seu ciclo financeiro, para viabilizar os financiamentos da sua necessidade de capital de giro. E a situação da nossa amiga Taurus é justamente essa. Ela está de pendurada no saldo de tesouraria negativo ao longo aí dos últimos 5, 6 anos, beleza? E o pior de tudo, pessoal, que a Taurus, ela não é uma empresa endividada. Ela tem uma dívida líquida aí dos seus 457 milhões de reais, mas ela gera um EBIT de 200 milhões de reais. Então, o indicador dívida líquida EBIT, algo em torno de 2,2, 2,3, né? Dava para ela pegar um pouquinho de empréstimo de longo prazo e oxigenar a sua estrutura. Na verdade, pessoal, o que ela deveria fazer é melhorar a sua operação, para gerar mais lucro, para fortalecer o seu capital de giro de forma endógena, né? Nós vimos que os anos de 2020, 21 e 22 foram anos muito bons para a Taurus. CMV na faixa dos 55, EBIT na faixa dos 25, lucro líquido na faixa dos 15, né? Mas aí veio 2023, 24 e 25, CMV explodiu na ordem dos 65%,
E hoje nós temos uma Taurus que entrega um EBIT de 12% e um lucro líquido de 6,7%. É ruim? Cara, não é ruim, né? Não é ruim você ter um lucro líquido de 6, 7, 8%, ainda mais na conjuntura nacional. Mas o que acontece? Todos nós sabemos que o preço da ação acompanha o lucro. E os idos, né, pelos idos de 2020, 21 e 22, a Taurus tinha mais robustez operacional. Houve uma perda de qualidade, né? A empresa está entregando menos EBIT, está entregando menos lucro e aí o preço da ação despencou. A Taurus precisa, ao meu ver, resolver essa questão operacional, diminuir o seu CMV, trazer um CMV de 65% para o seu 55%, 56%, melhorar o seu EBIT, ok? E melhorar a sua estrutura de capital. Eu definitivamente acho temerário a forma como a Taurus administra a sua estrutura de capital. Você não pode ter, né, uma necessidade de capital de giro superior ao capital de giro próprio. Essa condição, para mim, pessoal, já me afasta como investidor. Mas essa Taurus, cara, o que aconteceu com ela que o preço da ação caiu tanto? Esse negócio é tão volátil assim mesmo? Deixa eu dar uma pincelada geral aqui na situação que está acontecendo, beleza? Vamos lá. A Taurus, meus amigos, é o maior fabricante de armas de fogo do Brasil, né? 87% de suas vendas, né, tem como destino os Estados Unidos, né? Inclusive, meus amigos, ela tem uma fábrica lá na Geórgia, nos Estados Unidos, né? E lá ela produz mais ou menos 24% de toda a produção que é feita na Taurus a nível mundial, né? A Taurus, sim, ela tem uma fábrica aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ela tem essa fábrica lá na Geórgia, nos Estados Unidos. Ela tem uma joint venture lá na Índia e está estudando abrir uma unidade na Arábia Saudita. Na verdade, meus queridos, a Arábia Saudita e Índia são os grandes consumidores de armamentos hoje a nível mundial. Então não tem como a Taurus não ter relações muito estreitas com esses dois países, Índia e Arábia Saudita. A Taurus passou por bons momentos, principalmente de 2018 a 2021. Nesse período, pessoal, as suas vendas estavam batendo recorde, né? E elas foram impulsionadas basicamente por dois grandes vetores: a pandemia nos Estados Unidos e a flexibilização na aquisição de armas no Brasil, né? A pergunta que todo mundo faz é a seguinte, né? Pandemia, por que a pandemia aumentou a demanda por armas nos Estados Unidos, né? Pessoal, aquele período era o período que todo mundo ficou preso dentro de casa, era a sensação de medo, de fragilidade, né? As pessoas não sabiam o que ia acontecer, se ia ter saques, né? Nos mercados, enfim, esse tipo de coisa. Além disso, troca de presidente da República nos Estados Unidos, e aí existia toda uma discussão que a comercialização de armas ia ser restringida, enfim, o cenário era o cenário da pandemia, né? E o medo, né? O grande medo, e isso fez com que as vendas nos Estados Unidos disparassem, né? E é claro que esse foi o carro-chefe que fez com que a Taurus aumentasse os seus resultados financeiros. O Brasil é importante? Cara, mas sempre foi 8, 9, 10 pontos percentuais. Aqui no Brasil, as vendas nesse período melhorou também de forma substancial em função do presidente Bolsonaro, a política de flexibilização dele, enfim, esse tipo de coisa. Não vamos entrar muito nesse tipo de detalhe, ok? Mas aí, cara, o que acontece? Num segundo momento, a partir de meados de 2021 para frente, né, a demanda começa a cair, né, e por motivos diferentes. Aqui no Brasil é porque nós temos aí um novo presidente, que é o presidente Lula, que ele é totalmente contrário à comercialização desse tipo de produto, né? Armas em geral. E nos Estados Unidos, né, nós temos que lembrar que a arma ela é um bem de consumo durável, né? Você não compra uma arma todo ano, né? Nem a cada 2 anos, nem a cada 3 anos. É a cada ciclo, né? Uma arma, se bem guardada, bem utilizada, ela vai durar aí 10, 20, 30 anos, né? Era de se esperar que a demanda nos Estados Unidos diminuísse. E ela diminuiu de fato, beleza?
Mas o que é que nós temos? Nós temos, de qualquer forma, dois cenários bem distintos. No Brasil, um cenário muito confuso politicamente, né? E isso impacta nas vendas da Taurus. Mas sempre foi assim. Só para lembrar, o Brasil já passou pelo Estatuto do Desarmamento, lá pelos idos de 2003, ele passou pelo referendo de 2005, né? Por flexibilizações e por endurecimentos na aquisição. Então, assim, o Brasil não é o mundo perfeito para vender armas para o mercado interno. Já os Estados Unidos, não. Esse sim é o mundo perfeito, né? Arma faz parte da cultura americana, né? Desde os tempos da colonização britânica. E essa demanda, pessoal, declinante na venda de armas, ela veio acontecendo aos poucos, ano após ano, e nós chegamos agora em 2025, onde o cenário é muito pior. E parte desse cenário, né? Claro que ele é em virtude da diminuição da demanda no Brasil, mas assim, se a gente pode virar e falar assim, qual o problema da Taurus hoje? O problema da Taurus hoje é a questão tarifária. São 50% de impostos, né, que o governo de Trump, né, submeteu os armamentos, né? E aí o que acontece? Né? Grande parte dessa produção, da venda que é feita nos Estados Unidos, essas armas são produzidas no Brasil, né? Outra parte, outra fração disso, né? A Taurus exporta os componentes para os Estados Unidos e lá faz a montagem, né? Então fica assim, o Made in USA Tupiniquim, né? Porque os componentes foram produzidos aqui, é mandado para os Estados Unidos e lá só faz a montagem. Beleza, não vou entrar nesse mérito também, é totalmente desnecessário. O que importa é o seguinte, qual é a estratégia da Taurus para vencer essas dificuldades? Além de ficar chorando na mídia, né, falando que o governo brasileiro foi pouco habilidoso na condução dessa política, na condução das tratativas dos impostos, tal, enfim, além de ficar chorando, a Taurus ela tem aí uma série de ações que ela está tomando. Em primeiro lugar, ela ampliou a montagem de armas nos Estados Unidos. Como o imposto é mais caro, o que ela está fazendo? Ela vai exportar os componentes e vai montar lá. Então ela vai tentar economizar um pouquinho aí de imposto no produto vendido, né? Ao invés de pagar imposto na arma pronta, ela vai pagar os impostos nos produtos em elaboração, né? O que ela fez também? Ela mandou um volume de estoques de componentes e de armas para os Estados Unidos recorde, né? E isso vai conseguir aí segurar a demanda aí por uns 90 dias, né? Sem essa questão tarifária impactar de forma relevante os seus resultados. Ela contratou também um escritório americano para fazer lobby junto ao governo dos Estados Unidos. É até engraçado a gente falar isso, né? Mas nos Estados Unidos o lobby ele é legal, né? Ele tem previsão legal, jurídica, enfim, é diferente da gente aqui. Lobby aqui é algo pejorativo, né? Além disso, ela está estreitando diálogos com o governador da Geórgia, né, para ver o que pode ser feito a nível de incentivo, alguma coisa nesse sentido, né? E ela reajustou, sim, o preço de seus produtos nos Estados Unidos em algo em torno de 7%, tá? Para compensar parte da tarifa que começou a vigorar, aliás, né? Beleza? E aí ela estuda hoje de uma forma muito enfática a transferência de toda a produção para os Estados Unidos, né? E aí que entra aquela brincadeira. Isso é viável? Tem base a você tentar transferir tudo? É muito difícil, né? Em primeiro lugar, o preço da arma Taurus nos Estados Unidos ela é muito mais barata que os seus concorrentes, né? E esse preço mais barato é porque o custo de produção aqui no Brasil é mais barato, a mão de obra, tudo aqui é mais barato. Então, quando ela pensa em transferir a produção do Brasil para os Estados Unidos, ela vai deixar de ter essa vantagem competitiva na formação do custo. E aí o custo vai aumentar mais ainda, né? E vai diminuir mais ainda o EBIT. Então, assim, é um cenário que ele não é legal, né? A filial nos Estados Unidos ela é importante, dentro do mix das vendas, dentro do mix da produção. Agora, você levar toda a produção para os Estados Unidos, talvez, sob o ponto de vista de custo, não seja algo eficiente, tá? Os custos de mão de obra
nos Estados Unidos são muito mais altos do que aqui. Além disso, pessoal, lá no Rio Grande do Sul existe toda uma estrutura, né, de produção verticalizada, existe todo um know-how de tecnologia, né? O cérebro da Taurus está no Brasil e não está nos Estados Unidos. E essa transferência de tecnologia e de know-how, de conhecimento, de pessoas do Brasil para os Estados Unidos, isso ia ser difícil, né? Eu não vejo outra alternativa para a Taurus. A Taurus tem que ir rezar, fazer aí uma procissão, meu amigo, porque realmente essa tarifa adicional de 50%, ela, como diz o próprio presidente da Taurus, inviabiliza o seu negócio. E aí, meus amigos, agora é a famosa pergunta, né? Vale a pena investir na Taurus? Beleza, eu vou dar a minha opinião enquanto investidor, beleza? Não é como analista não, é como investidor. Cara, e tu acredita que eu tenho ação da Taurus? Eu comprei um pouquinho de ação da Taurus há muito tempo, mas é ínfima, a minha participação, cara, não dá 1% da minha carteira, né? E dá uma agonia, né? Porque a gente vê o preço da ação da Taurus nos últimos 12 meses caiu algo em torno de 43%, né? Há um ano atrás ela valia lá os seus R$10,50, mais ou menos, nessa faixa. E hoje vale algo em torno de 5,50, né? Caiu muito, né? E talvez caia mais, né? E o principal vetor, né, que pode destravar valor na Taurus ou, né, jogar ela mais para o chão ainda, fazer com que ela caia mais ainda, hoje é a definição desse impasse político que nós temos, que abrange a questão tarifária dos impostos dos 50%. Eu não tenho dúvida nenhuma que, se por acaso esse imposto cair, né, se houver alguma negociação específica para o setor de armamentos ou, né, genérica para toda a economia brasileira, né, existirá um destravamento de valor e existe uma tendência ao preço subir, né? Mas a Taurus também, ela enfrenta desafios muito sérios, né, a nível de concorrência e a nível de demanda no Brasil e nos Estados Unidos. Eu deixaria a Taurus em hold, sabe? Assim, descansando quietinha lá. Eu acho que hoje não vale o risco-retorno. A simetria, eu acho que ela é muito ruim. E eu acho que essa assimetria ela é ruim, pessoal, porque se realmente o governo americano ele retroceder na questão dos impostos, né, ele não vai zerar, tá? Ele vai passar aí para 20%, 30%, ele vai tirar, ele vai diminuir uma parte, ele não vai zerar. E aí o que acontece? Essa ação que está hoje em 5,50, ela não vai bater 10, né? Ela vai subir um pouquinho aí, 10, 15%. O resto do eventual crescimento para recuperar aquele preço do ano passado, dos R$10, vai muito em função das características da empresa, né? E quando eu penso em Taurus, né, existem alguns pontos que eu não curto muito, né? Em primeiro lugar, eu não curto muito o negócio, né? Assim, antigamente eu não gostava de comprar Souza Cruz, né, fabricante de cigarros. Depois ela fechou o capital, beleza, tal. Esse negócio de comprar armas, ações de empresas, não é para todo mundo. Não é todo investidor que topa colocar o seu dinheiro na indústria de cigarro, que topa colocar o seu dinheiro na indústria de armamento. Então, além disso, pessoal, eu mostrei para vocês que a estrutura de capital da empresa é muito complicada, a forma como ela administra, né? Ela é uma empresa que tem uma exposição a risco de liquidez muito grande e tem hoje um EBIT baixo para esse segmento, né? Eu acho que ela tinha que ter um EBIT mais alto. Só que para ela ter um EBIT mais alto, ela tem que mexer no preço, começar a entrar no mercado de melhor, né, poder aquisitivo nos Estados Unidos. Hoje ela é caracterizada por oferecer no mercado americano um armamento de custo baixo. E para ela subir um degrau, ela tinha que colocar produtos de melhor qualidade e aí, de repente, ela ia começar a bater de frente com outras grandes empresas internacionais, por exemplo, uma Glock da vida, né? Beleza? Então, assim, cara, eu acho que é um case apaixonante, né? Por diversos aspectos, né? Que é um case muito conturbado, mas eu tô fora.
Beleza? Sinceramente, eu tô fora. Acho que existem negócios mais tranquilos na Bolsa de Valores. Enfim, essa é somente a minha opinião, apesar de eu ser um micro acionista da Taurus, né? Devo ter aí. Depois eu vou dar uma olhada, vou colocar nos comentários qual é a minha participação, qual é a participação da Taurus na minha carteira. Vou colocar nos comentários. Meus amigos, muito obrigado, né? Bons estudos, bons investimentos e principalmente fiquem com Deus.